São 7h04, 7h04 da manhã. Goianienses, goianos, meus únicos patrões, brasileiros, meus amigos, minha gente, pelas 18, a partir de hoje, 20 redes sociais do Cajuru, com quase 8 milhões de acessos e seguidores, eu falo aqui do gabinete 44 da Câmara, ao vivo, chegando bem mais cedo hoje, em função da sessão do plenário. Para quem não sabe, normalmente as sessões acontecem às terças, quartas e quintas. E o vereador que desejar o uso da palavra por 10 minutos para a apresentação de projeto de lei e discussão de outras pautas ou requerimento, ele precisa chegar aqui na Câmara às 5h30 da manhã, porque a partir de 5h45, o funcionário Luiz, que trabalha há 37 anos nesta casa, já fica lá no plenário ao dispor de quem chegar primeiro, ou seja, é a ordem de chegada. Graças a Deus, desde o primeiro dia desta Câmara, neste ano, neste meu mandato, sempre fui eu e continuo sendo eu o primeiro a chegar e a assinar. Daí, para você que assiste a TV Câmara no YouTube ou pelas redes sociais do Cajuru, você já deve ter observado. Sempre sou eu o primeiro dos 35 vereadores a falar. E normalmente o único, porque tanta questão de ordem das 9 às 10 da manhã, que quando acabam as questões de ordem, sobra apenas o tempo para um vereador falar. E aí, se você não for o primeiro a assinar, consequentemente você não fala e não apresenta aquilo que é a sua obrigação. Graças a Deus, até agora, em 12 sessões desta casa, neste ano de 2017, eu sou o único vereador a apresentar projeto de lei em toda a sessão. Hoje será o meu 13º projeto de lei, o desperdício zero. Só que antes, senhoras e senhores, o que eu gostaria de abordar aqui, passamos nos pontos de ônibus, o Alexandre e eu, entre 5 e 6h30 da manhã, o Dudu Aritana em outros, para sentir o medo da população goianiense com relação ao aumento da tarifa. E ontem um jornal, Folha Z, na internet, não informou corretamente de que hoje cedo já passaria a custar R$ 4,00 a tarifa. Ainda não houve um aumento. Fizemos essa checagem, nem entramos ao vivo porque não era necessário. Agora, que desta semana não vai passar o aumento, não vai. E por que digo isso? Porque pela conversa ontem, na entrevista exclusiva em audiência pública, segunda do ano ao vivo com o prefeito Íris Rezende, lá em seu gabinete, que está aqui abaixo dessas postagens ao seu dispor, na íntegra, falamos de todos os assuntos principais, até a irritação dele, Íris, quando eu disse, mas o Paulo Garcia alega que o senhor entregou a prefeitura a ele com um rombo financeiro na saúde. Psh, o homem ficou bravo, ele tremia, o Íris. E aí ele acabou falando dos milhões, quase que ele chamou o Paulo Garcia de ladrão. Eu ainda brinquei, falei, e aí, prefeito, o senhor prenderia o Paulo Garcia? Ele demorou 1 minuto e meio para responder, ficou em silêncio. Mas o que importa é que o Íris deixou transparecer que ele vai aceitar o aumento do transporte. Eu até não gostei de uma observação do prefeito, preocupado com a situação financeira dos donos do transporte coletivo. Aí eu rebati. Falei, prefeito, e a situação dos usuários, então? Pelo momento financeiro do país. Só que rapidamente, neste horário, antes de me preparar
para chegar até o plenário, na sessão que começa daqui a pouco às 9 da manhã. Goianienses, a questão da Comurg, exclusivo. Pela primeira vez, o prefeito Íris Rezende admitiu de forma clara até acabar com a Comurg, dar um fim à Comurg. Ele não aguenta mais tanta reclamação, tanta corrupção, o gasto da Comurg, que é enorme, e por mais que ele tentou cortar, ele ainda não conseguiu. Ou seja, o custo da Comurg é absolutamente, desculpe a expressão, criminoso. Os salários altíssimos, que antes chegavam a 83 mil reais, o maior, folha de setembro do ano passado, 83 mil reais, o maior. E hoje tentando manter aí um máximo de 22 mil a 25 mil salário na Comurg, a empresa mantém-se deficitária. Eu fiz uma colocação ao prefeito Íris, eu sei que ele não gostou, mas é a minha opinião. Se ele admite discutir aqui com a Câmara o que fazer com a Comurg, eu dei uma comparação simples. Curitiba, capital do Paraná, 30% maior do que a população de Goiânia. A Comurg de Curitiba gasta, sabe quanto? Sabe quanto, Murilinho? Não. Por ano? 200 milhões. Ano retrasado 180, ano passado 200. Sabe quanto que a Comurg, 30% Goiânia menor que a Curitiba, quanto a Comurg gasta por ano aqui, goianiense? Meu único patrão. 600 milhões. Não tem jeito. Ou seja, é liquidação judicial, concordata, enfim, a prefeitura não pode ficar com esse peso. Porque do jeito que está indo a administração do Íris, ele não vai ter como cumprir as suas promessas feitas em campanha, como subprefeituras. Como? Como a cidade vai andar? Porque entramos no terceiro mês da administração e ainda se discute o quê? A herança maldita que recebeu. Tudo bem, é maldita? É. Só que precisa olhar para frente. Ele, Íris, quer. Mas olhar para frente com o quê? Ele abre o cofre. Não tem dinheiro. Vai investir como? E não é só Comurg, é a SMT, a Secretaria Municipal de Trânsito. É até o Parque Mutirama, que o Íris admitiu que é caso de polícia. Ele falou, é caso de polícia, Cajuru. Eu não tenho jeito mais de resolver. Do jeito que eu vi o Parque Mutirama, Cajuru, eu fiquei estarrecido. Então é tudo. A saúde, o Íris deixou claro ontem. Falou, Cajuru, é pior do que o fundo do poço. Pior que o fundo do poço é o quê, meu Deus? Tem algo mais fundo do que o fundo do poço? A questão da Santa Casa, em situação desesperadora, faltando tudo lá. E é preciso o quê? Dinheiro para recuperar a Santa Casa. A própria maternidade, Dona Íris, que nem papel higiênico tem, o prefeito está preocupado, fala que lá existe uma parceria com a UFG, a Universidade Federal de Goiás, e garantiu ele, junto com a sua assessora de imprensa, a competente Lênia, por sinal, que vai ter solução à maternidade. Mas será que vai? Para ter solução precisa de dinheiro, precisa de caixa. E o caixa está sendo para pagar folha. E o prefeito está perdido até na folha de pagamento. Ele só foi informado ontem à tarde, quando eu lá cheguei, sobre o atraso na Comurg. Pagou na sexta-feira passada os servidores municipais e esqueceu de pagar os garis, os coletores de lixo da Comurg. Portanto, daqui a pouco a sessão, 9 horas da manhã, em plenário, além do meu projeto de lei, vamos discutir a situação da Comurg e, por fim, o prefeito deu uma opinião ontem dura, eu só espero que ele seja realmente duro
no que tange ao tal do Codemetro. Para quem não entende, e realmente é para você não entender, o governo do estado deseja que ninguém tome conhecimento, tanto que a imprensa, os jornais aí estão todo dia e nada se fala. Resumo para você entender. Pela proporcionalidade, o governo e a Assembleia, com 40%, os dois vão mandar na região metropolitana de Goiânia, com mais de 2 milhões de habitantes, mandar, sabem o quê? Mandar no uso do solo, na expansão urbana, no transporte coletivo, na água, em tudo prioritário. E Câmara Municipal aqui vai ser uma idiota, só ficar olhando e não interferindo em nada. Isto Goiânia e demais municípios da grande região metropolitana. O governador manda a Assembleia decidir do jeito que ele quiser, todo mundo sabe, ele manda na Assembleia, ela é um puxadinho do palácio, com raríssimas exceções, os deputados estão todos no bolso do Marconi, e assim vai acontecer. A prefeitura também vai ficar igual à Câmara, e o Íris garantiu que isso não vai acontecer. Só que o prefeito, francamente, um homem experiente como o senhor, não pode ficar acreditando em conversa de Vilmar Rocha. Vilmar Rocha, como os jornais informam hoje, está preocupado com a eleição do ano que vem. Somente com isso, com a eleição do ano que vem. E para isso é fundamental o quê? Que ele seja o presidente do Codemetro, ou seja, o dono da região metropolitana com mais de 2 milhões de habitantes. Imagina o que significa isso em voto. E o Marconi vai entregar para ele ser o outro candidato ao Senado da chapa da base governista. Uma ótima terça-feira, vitoriosa com saúde para todos e todas. E daqui a pouco, ao vivo, nas 18 redes sociais do Cajuru, as principais transmissões ao vivo do plenário na sessão aqui da Câmara, nesta terça-feira, 7 de março de 2017. Agradecidíssimo.